pelo que eu percebi. Sim, e esse é um problema que nós temos na maioria das variedades tradicionais portuguesas. Tem uma arquitetura, portanto a forma da planta que não é atual, não é moderna. E, por exemplo, a arquitetura moderna implica plantas que são mais baixas. Na prática é aquilo que foi conseguido com a Revolução Verde, em que se conseguiu o aumento de produção a nível dos cereais, com obter plantas mais baixas que investem a energia menos em produzir palha e mais em produzir grãos. Né? E, portanto, produzindo mais grão também a planta tem de ser mais forte, porque senão com o peso do grão a planta cai. Por exemplo, muitas vezes nos nossos campos de arroz... E com ela muitas vezes o grão, não é? E cai, mesmo que o grão fique agarrado, a planta cai. Depois. Por exemplo, agora, quando houve as chuvadas, na altura da apanha do arroz, o problema foi que o arroz acamou. E, portanto, as máquinas têm que andar para apanhar aquele grão, para não perder tudo, andam para trás, para diante. Portanto, há consumo de combustível aumentado e nunca se tira o mesmo rendimento. Nós, pelos vistos, produzimos variedades de arroz europeias para termos arroz em larga escala, digamos assim, para responder às necessidades do nosso consumo, que é grande, não é? Em relação ao resto da Europa é o maior. Nós produzimos 60% daquilo que consumimos. E consumimos muito, não é? E consumimos bastante mais que os outros... Para europeus. Nós consumimos à volta de 15 quilos per capita ano. Mas na Ásia vai-se para 150. Claro. Mas o que funciona no melhoramento das variedades de arroz que nós produzimos atualmente para termos em grandes quantidades pode não funcionar necessariamente nas nossas variedades nacionais, não é? Em princípio não. Quer dizer, o processo de melhoramento será idêntico. A questão é que nós temos que dirigir o processo de melhoramento para os nossos interesses. E nós temos interesses muito particulares relativamente à qualidade do grão, ao sabor, qualidade organolética. E por isso é que era dito na peça que, de facto, os agricultores portugueses muitas vezes guardam destinam um cantinho para produzir o arroz para eles. Porque as variedades comerciais, de facto, têm boa produção e é evidente que um agricultor que está a investir num campo quer ter o retorno do seu investimento. Ter quantidade e, portanto, precisa ter deixe... as toneladas necessárias para justificar o esforço que fez. E as nossas não produzem essa quantidade, mas nós temos boa qualidade organolética. O processo de melhoramento é idêntico, só que dirigido para as nossas. Portanto, no nosso caso, que estamos a colaborar no Programa Nacional de Melhoramento, o objetivo é tentar introduzir características de variedades dadoras que vão levar ao aumento de produtividade e à tal arquitetura melhorada para além de também nos interessar a resistência às doenças. Que eram ali faladas, precisamente. Periculariose. E que deve ser aquilo que também mais preocupa os agricultores, não é? Também. Sobretudo, por exemplo, na zona do Mondego, associado à fertilização, muitas vezes agrava-se o problema deste fungo. Eu sei que tem um projeto com o Instituto Internacional do Arroz, não é? Nas Filipinas. Com que objetivo? Quer falar um bocadinho disso? O Instituto Internacional de Investigação de Arroz, IRI, tem sido um grande apoio do nosso laboratório, já desde o ano 2000. E já passámos por várias equipas lá que nos têm dado apoio em diversas frentes. Neste momento, o que nós temos em curso está sobretudo virado para o estudo das bases moleculares da resistência ou tolerância à salinidade. E também temos ainda em continuação um trabalho que tem que ver com a análise da qualidade do grão de arroz, precisamente a acompanhar o nosso programa de melhoramento, porque nós queremos manter a qualidade do grão. Porque há bocadinho dizia que há determinadas zonas do planeta onde o arroz sobrevive e produz e de boa saúde com elevados índices de salinidade, não é? Em águas muito salgadas. Aliás, às vezes é uma forma de controlar infestantes, é deixar entrar a água do mar, salinizar aquilo tudo e depois fazer a sementeira. As outras infestantes morrem. E, portanto, depois os agricultores põem a variedade de arroz. E aqui em Portugal,
No fundo, este conjunto que se chama Cota Arroz, é que eu acho fantástico, em que os próprios agricultores, há uma cota, uma partezinha da cota que paga, é para a investigação familiar. Há de ser. Há de ser, ou vai ser. Não, isso eu acho fantástico. Há de ser, porque o Cota Arroz acho que foi, de facto, uma iniciativa extraordinária que foi possível iniciar em Portugal, que é o Centro Operativo e Tecnológico do Arroz. E está localizado em Salvaterra de Magos. Junta produtores, industriais, associações de produtores, associações de industriais, toda a gente que tem interesses no arroz. Portanto, a fileira do arroz. E isso penso que é a única maneira de se conseguir, para qualquer planta, fazer alguma coisa com sentido, é juntar todos os interessados, incluindo equipas de investigação. Portanto, para além do ITQB e IBET, existe o Instituto Superior de Agronomia, existe precisamente os colegas do melhoramento do Instituto Nacional de Recursos Biológicos, de Elvas, e, portanto, o que estamos a fazer, e neste momento há uma nova direção, é precisamente tentar incentivar, apoiar todo o trabalho de melhoramento, para ver se conseguimos, dentro de pouco tempo, surgir com variedades portuguesas. Nacionais de arroz. Variedades nacionais. Que estejam bem adaptadas e que produzam bem adaptadas, que produzam e que tenham a qualidade que nós reconhecemos como sendo aceitável boa. Para a nossa gastronomia. Não aceitável, boa. O gosto que é ótimo e é melhor que os outros. Eu gostava também de falar um bocadinho da purgueira. A purgueira não tem um interesse específico para Portugal, uma vez que não suporta o nosso frio no inverno. O que é que nos interessa exatamente na purgueira? É importar os mecanismos de resistência que esta planta tem a condições adversas? O que nos interessa depende das equipas de investigação com quem trabalha. Nós, como temos um foco muito grande no estudo do fator ambiente, na sua influência na regulação do tal genótipo da planta, portanto, da carga genética da planta, nós temos um interesse particular em tentar perceber como é que algumas plantas melhor adaptadas a situações extremas conseguem lidar com essa situação. E, portanto, o que nos interessa precisamente ir buscar à purgueira é tentar compreender que mecanismos é que ela utiliza para, por exemplo, conseguir resistir a ambientes de extrema aridez. Secura mesmo. Secura e solos pobres também. Portanto, ela consegue sobreviver. E isso, como não há nada conhecido nesta planta, implica um estudo de base. Ou seja, nós temos de tentar perceber desde a morfologia da planta. Imaginem, poderia dar-se o caso de simplesmente ela suporta porque tem raízes que crescem tão fundo que vão buscar água onde outras... estudar tudo na planta. Portanto, temos que estudar tudo para tentar perceber. E, portanto, temos neste momento 2 ecótipos, chamamos ecótipos, são as plantas que vêm de ambientes diferentes. Um ambiente em que é tipicamente tropical, úmido, e um ambiente que é seco. E tentar perceber como é que as duas plantas conseguem lidar com uma situação de stress. Se calhar uma está melhor adaptada do que a outra. Porquê? Portanto, estamos a tentar descodificar são da família do ricino, não é? De que se fala também são parentes do ricino, que também é uma planta muito pouco saudável. Saudável no aspecto, é tóxica, não é? Mas fala-se do óleo de ricino. Exatamente. Porque a purgueira também, para nós, não tem de facto esse interesse, uma vez que não a conseguimos produzir, mas é uma das plantas de onde pode ser extraído biodiesel, utilizada para biodiesel, sim. A nível da semente produz um óleo que tem uma qualidade enorme para biodiesel. E, portanto, esse é o interesse da sua exploração e da quantidade enorme de campos que estão a ser estabelecidos a nível de muitas zonas pobres do mundo, onde a produção desta planta pode ser o suficiente para assegurar as necessidades energéticas locais. Portanto, não se pensa que esta planta possa servir, por exemplo, para produzir biodiesel para depois comercializar, por exemplo, na Europa. Mas se servir para produzir o biodiesel para a exploração local, já é uma vantagem muito grande. Portanto, a planta está a ser utilizada também para isso. Os nossos navegadores ainda não precisavam de biodiesel, mas já precisavam do óleo da planta para os sabões. E para a iluminação. E depois tem uma série de outras, está claro, as pessoas depois
encontram sempre utilizações para tudo. E como a planta é tóxica, era utilizada para fazer sebes, que depois... Para dividir campos e impedir... impediam que os animais atravessassem, porque também não comem aquilo. Já sabiam que não comiam. É uma forma de controle. Sr. Professor, obrigada por ter estado no 4 vezes Ciência, por ter trazido um bocadinho da investigação que se faz no seu laboratório. Sr. Professor, tem mais alguma coisa que queira juntar aqui? Queria só agradecer e dizer que isto hoje foi um cheirinho, não é? Porque também no outro programa vamos falar do sobreiro, que nos interessa a tanto todos nós, e muitas outras coisas fantásticas. Agora viemos numa reunião de sobreiro. Podemos aprender com as plantas. E sobreiro em Portugal e aprender nos stresses delas, que não podem fugir, podemos adaptar. Sim, porque como é que nós vamos reagir a tantos stresses que nos estão a afetar a toda a hora? Muito bem. Falámos hoje de plantas em stress, mais concretamente do arroz. Connosco esteve Margarida Oliveira, do Instituto de Tecnologia Química e Biológica da Universidade Nova de Lisboa, que partilhou connosco um pouco do que tem sido feito para tornar o nosso arroz mais resistente. Não só às doenças, mas sobretudo às alterações ambientais. O frio e a salinidade afetam a produção, é preciso saber dar-lhes a volta. E, além disso, conseguir que o nosso arroz, o arroz português, seja capaz de competir nos mercados europeus. Para 4 vezes Ciência, até para a semana.